convidados para o banquete. Eu peço a você que me dê aí 30, 40 minutos da sua atenção e não deixe que nada tire o foco daquilo que Deus quer colocar no seu coração nesta manhã. Permita que Deus fale contigo e você seja alimentado, não por mim, mas pela palavra que hoje será ministrada aqui, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, verso 26 em diante. Lucas 17, 26. Neste final de capítulo, Jesus fala sobre a vinda do reino de Deus. A vinda do reino de Deus. E a partir do verso 26, Jesus ele começa a nos dar algumas dicas, algumas orientações sobre o que vai preceder, o que vai acontecer antes, o que a gente tem que começar a ficar esperto. Quais os detalhes que precisamos observar quando se aproxima a vinda do reino de Deus? E ele diz então: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo, e quando ele fala que o povo, entenda que ele está dizendo eu e você. Fala comigo, eu e você. Então, eu e você, nós vivíamos comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo. Eu vou repetir. O povo estava, ou eu e você, estávamos comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa, não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo, não deve ou não voltará por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Eu digo a vocês, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama. Uma será tirada e outra será deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será tirada e a outra será deixada. 2 pessoas estarão no campo. Uma será tirada e a outra será deixada. Uma será tirada e a outra será deixada. Uma será tirada e a outra será deixada. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por essa manhã.
Obrigado pelo teu Espírito que fala claramente conosco. Aqui estamos, Pai, como igreja, homens e mulheres. Precisamos ser alimentados. Nos alimente agora. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, que sempre que a gente vai falar sobre a volta de Jesus, sobre o fim dos tempos ou o início dos novos tempos, nós acabamos nos confrontando com um dilema. O que é um dilema? Um dilema é algo que nós não temos exatamente muita segurança. Por exemplo, talvez você já foi ao médico e o médico olha 2 exames seus e ele fala assim, essa semana mesmo tive uma experiência, fui ao médico e mostrei ao médico 2 exames e ele falou, nós temos um dilema. Porque um exame apontava para uma coisa, o outro exame aponta para outra coisa. E existe um dilema que é preciso ser esclarecido no meio cristão. Quando a gente vai ler o livro de Apocalipse, e a gente vê a grande batalha, a gente vê o fim dos tempos, a gente vê a nova Jerusalém, novos céus, nova terra. A gente começa a ter a sensação de que a volta de Jesus ela vai acontecer no meio de um grande conflito, no meio de dores, vulcões, terremotos, pestes, pragas. Enquanto que na verdade, quando a gente vai ler este texto de Lucas e outros textos, Mateus, alguns de Marcos, poucos de João, quando vamos ler Mateus capítulo 13, por exemplo, ou Lucas capítulo 17, Jesus não está falando de peste. Jesus não está falando de tempo difícil. Jesus não está falando de um momento em que vai haver desordem. Jesus está dizendo o que nesse texto? Ele está dizendo, observe comigo. Ele está dizendo assim, pois os dias do Filho do Homem vão ser mais ou menos assim. Olha, o povo vai estar comprando, vendendo, casando. Você vai casar ou vai se dar em casamento se tiver peste? Nós tivemos agora há pouco aí, uns anos atrás, a pandemia, né? E aí começam a surgir aqueles profetas de internet. Jesus está aí, Jesus está aí, Jesus está aí, Jesus está aí, Jesus está aí. Esse povo não lê a Bíblia. Porque na pandemia, você vai lembrar, não podia nem fazer culto. Na época a gente estava num outro prédio lá em Missal, não esse que a gente estava por último. E a gente nem frequência não tinha. Nós entregamos o prédio e fomos fazer reunião na garagem. Então ninguém vai fazer casamento. Você tem uma peste, se tem um terremoto, lá na Venezuela agora atingida, olha a tristeza daquele lugar. Se tinha casamento vai ser cancelado. Negócios são cancelados. Então Jesus está dizendo que a volta dele e os dias dele acontecerão em dias normais. Fala comigo, dias normais. Você sabe, irmãos, no outro texto, irmã Sandra, Jesus vai dizer que lá em Mateus capítulo 13, ele vai falar sobre a vigilância. E é tão claro isso, que ele compara a vinda de um ladrão. Eu não sei aqui se alguém já foi assaltado um dia, ou a sua casa talvez foi arrombada à noite. Imagine, o ladrão, ele não chega para você e te manda um WhatsApp de tardezinha e fala assim, Leandro, só para te avisar que hoje à noite eu vou invadir tua casa.
hoje à noite eu vou, ô Álvaro, hoje à noite eu vou te assaltar lá, beleza? O ladrão não faz isso. O ladrão, ele vai quando você está no sono mais profundo. Ele vai contar tudo quietinho, o sono da casa, as luzes já estão apagadas, ele chega e muitas vezes, muitos roubos, assaltos, enfim, arrombamento, quando você acorda de manhã, ué, cadê minha TV? Hã? Não é? E Jesus, ele compara a vinda dele como um ladrão que vem à noite. É por isso que ele diz nesse texto que 2 estarão no campo. 2. Um será levado e o outro será deixado. Você sabe que ele compara 2 coisas. Ele diz assim: lembre-se que quando Noé, e aí eu particularmente tenho uma graça por Noé, porque Noé, gente, se tinha uma coisa que ele não tinha, era normalidade, ele não era normal. Porque hoje, se a gente fosse conhecer, se Noé estivesse vivendo com a gente hoje, o mínimo, mas o mínimo que a gente ia chamar ele é de louco. Concorda comigo? Porque veja bem, um cara começa a construir um negócio faraônico. Os caras olham para ele e falam: Noé, nem chove aqui. Olha o tamanho dessa arca. Não se sabe exatamente quantos anos, mas estima-se que ele levou em torno de 100 anos, 90, 100, 120 anos, trabalhando, num tempo, Vanessa, que não tinha serraria. Num tempo em que era muito difícil. E o cara foi indo, fez. Quem que entrou na arca? Ele e a sua família. A Bíblia diz até que foi Deus que fechou a porta. E veio o dilúvio. E quando veio o dilúvio, muita gente comprava, vendia, dava em casamento, casava, fazia negócio, trocava de carro, financiava a casa, abria um novo negócio, expandia, abria igreja, mudava o endereço de igreja, né? Fazia churrasco, fazia feijoada, né? Dias normais, fala comigo, dias normais. E de repente começou a chover. Você sabe que outro exemplo que Jesus fala assim, olha, tem uma mulher que a gente tem que lembrar. Jesus fala, lembre-se da mulher de Ló. A mulher de Ló nem nome não tem, é a mulher de Ló. Não se sabe o nome da mulher de Ló. Mas por que Jesus manda lembrar da mulher de Ló? Veja, eles estavam morando numa cidade dominada pelo pecado, numa região. Eu vou perguntar a você, o que domina a nossa vida hoje? A nossa cidade. A nossa vida que eu falo, não nós que pertencemos a Jesus. Mas o que domina o mundo hoje? Pecado. Porque hoje burro é aquele que fala a verdade. Hoje, estou vendo aqui uns adolescentes aqui, ó. Estou vendo o Gui, o Gabi, o Davi, né? Vou pegar o exemplo dos 3 aqui. Lá na escola, eles são chamados de trouxa se eles não vão com os outros. Se eles se recusarem a colar na prova, ô seu tonto. Então não mudou nada. Os tempos foram passando, mas o pecado, a Bíblia fala que o pecado, que o mundo jaz no maligno. E o maligno dá origem às formas, de fato, de destruição por meio do pecado. Então, quando a gente olha para Sodoma e Gomorra, a gente olha para um tempo, principalmente, em que a perversidade sexual, ela era muito alta. O que mudou para os dias de hoje? A sexualidade cada vez mais precoce nas crianças, nos jovens, nos adolescentes. O apelo erótico. Parece que não se consegue mais conversar sem falar palavrão. Então Jesus fala assim que tinha uma cidade que caminhava assim, comprava, vendia, falava palavrão, casava, pecava,
E aí chegam os anjos lá e tenta tirar uma família de lá, a família de Ló, por intercessão de quem? De Abraão. Abraão intercede e fala: peraí, não faz isso, não, eu vou destruir, não faz isso, tem um justo lá. E na verdade, se a gente for ver toda a história de Ló, nós vamos perceber o quê? Que ele começou a ser enrolado, ele começou a ser manchado pelo pecado da cidade. Quando ele escolheu o quê? Quando ele escolheu a planície. Porque quando Abraão e Ló começam a se desentender por meio daqueles que criavam ovelhas com eles, os pastores, Abraão fala assim: ô Ló, a gente não vai ficar brigando aqui. Faz assim, ó, escolhe para onde você quer ir. Se você quer ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se quer ir para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló deu uma olhadinha assim. Eu já preguei sobre isso. Ló deu uma olhadinha assim e viu uma planície. Fala comigo, planície. Eu não sei você, mas eu gosto mais de andar na planície, construir na planície, comprar terreno na planície do que nas montanhas. E Ló olhou para a planície na beira do rio assim e falou: eu vou por aqui. Já que me deixou escolher, eu vou por aqui. E ele foi armando tenda, armando tenda, armando tenda, armando tenda, armando tenda. E a planície estava tão gostosa, onde é que ele terminou? Em Sodoma. Vê que quando a vida é muito fácil, irmão, a gente acaba em Sodoma. É por isso que Deus manda dificuldade para a gente. É por isso que Deus às vezes nos recolhe, nos afasta, nos deixa isolados. É por isso que às vezes tu vai para o pó e vai chorar e fala assim: Senhor, por que eu estou passando por isso? É Deus impedindo que você encontre a planície. Porque se você encontrar a planície, tu vai acabar em Sodoma. E o nome disso não é maldade. Deus não é ruim porque não ouve a tua oração. Deus está te tirando de um lugar de perdição. Deus está indo na frente e está dizendo assim: eu estou impedindo que você encontre a planície, se acomode e daqui a pouco você me esqueça. Daqui a pouco você está perdido. Daqui a pouco você não consegue mais voltar. Daqui a pouco você está enrolado. Aí Deus vai lá e te tira daquele lugar e te coloca numa montanha e fala: Senhor, eu estou cansado de subir essa montanha. Eu estou cansado. Eu estou levando lapada aqui. Eu estou sendo humilhado. E o Senhor não me ouve. E na verdade Ele já te ouviu faz tempo. Faz tempo. Aí chegam os anjos lá na casa de Ló. Ló, é o seguinte: você tem que ir embora, Ló. Essa cidade vai ser destruída. Que destruído? O quê? Você está de conversa comigo. Depois você lê Gênesis, vou mandar o texto. Ló, você tem que ir embora, Ló, pega. A cidade era tão pervertida. A Bíblia está dizendo que os homens da cidade, eles foram bater na porta de Ló porque queriam ter relações com os anjos que lá estavam. Olha o tamanho. Irmão, o que a gente vê hoje? Semana passada eu estava em Curitiba, Santa Helena ainda, a gente não só Santa Helena, cidades de interior a gente não vê muito a público. Mas em grandes cidades, irmãos, em grande cidade tem coisa que você já enxerga a luz do dia, que talvez alguns anos atrás você nunca imaginou nem ver foto. Ou seja, as pessoas não estão mais nem aí. Por quê? Porque há uma mudança de conceito, de normalidade. Aquilo que todo mundo acha que é normal, hoje não é normal. Não é. E essa semana circulou um vídeo aí na internet sobre uma lei que já está no Congresso para punir padres e pastores que pregarem de maneira que possa atingir, ou alguém pudesse se sentir atingido em termos de racismo, preconceito e tudo mais. Vou resumir: talvez em pouco tempo eu não vou mais poder abrir a Bíblia aqui e ensinar a nossa fé. Mas eu quero dizer para vocês que, se for necessário, eu vou para a cadeia, mas eu não paro de falar. Porque se a gente começar a se calar, irmãos, e esse é o objetivo do sistema,
O objetivo do sistema é calar a única voz. A única voz que ainda não se dobra é o cristão verdadeiro. A única voz, o único sistema organizado que ainda não é dominado é a igreja. Quando eu falo igreja, não o CNPJ, a igreja de Jesus. As pessoas que de fato ouvem a voz do Espírito Santo e dizem: na minha casa não, na minha vida não. E eu falo isso aqui para você, escute, você que está aqui nesta manhã. Não adianta nada você ser membro da igreja. Não adianta nada você vir ao culto. O que adianta é você ter uma vida com Deus. Uma vida de fato que olha para a palavra e entende que isso não é para você, que isso não é para o teu filho, que isso não é normal. Bom, Jesus ele usa o exemplo de Sodoma porque, veja, os anjos, a Bíblia diz que os anjos tiveram que arrastar Ló e a sua esposa e as suas filhas. E aí quando eles estavam se afastando da cidade, imagine só, você é advertido de que a cidade será destruída. Aí Deus manda um anjo lá para tirar você. E eles estavam indo embora, estavam sendo salvos. E ele só diz uma coisa assim, ele diz assim: não olhe para trás. Não olhe para trás. Não olhe para trás. E o que fez a mulher de Ló? O que ela fez? Olhou para trás. Pastor, Deus transformou uma mulher numa estátua de sal só porque ela olhou para trás? Não. Primeiro, porque ela desobedeceu. E segundo, que o olhar para trás, essa palavra olhar para trás no original, ela dá um contexto de contemplar. Então, quando eu contemplo aquilo que eu não deveria mais contemplar, quando eu contemplo aquilo que já deveria ser o meu passado, quando eu contemplo aquilo que está sendo destruído, quando eu contemplo um lugar que eu já habitava e agora eu não devo habitar mais, é por isso que Jesus vai dizer assim: aquele que vier após mim, ele tem que olhar para frente, porque aquele que bota a mão no arado, estão comigo não? Aquele que bota a mão no arado e olha, não é? O que aconteceu com a mulher de Ló? Ela botou a mão no arado? Botou. Começou bem. Ela estava sendo salva, Josi. E ali, uma nova geração iria surgir a partir dela. E depois a geração que veio a partir de Ló foi com quem? Foi com as próprias filhas. Olha a destruição ali que aconteceu em toda aquela era, em toda aquela geração. Por quê? Porque uma mulher, e quando eu falo uma mulher, não é no sentido sexo feminino, porque uma pessoa que deveria olhar para frente, olhou para você, pai, você mãe, você que tem, dá só uma olhadinha para o lado, dá só uma olhadinha para trás, você está acabando com a tua geração. Pastor, mas não estou vendo nada. Agora não, mas daqui a pouco os frutos virão. Eu vou te falar mais uma coisa. Talvez quem vai te cobrar isso não é o pastor. Quem vai te cobrar isso é o Senhor Jesus. Você está patinando aí, fazendo de conta que não é contigo. Uma geração inteira, uma história inteira que nasce a partir da relação do pai com a filha. É de destruição. Porque uma mulher olhou para trás. E Jesus vai dizer assim: olha, você que já botou a mão no arado, não olha mais para trás. Jovens, esse assunto é chato. Marcela e a Preta marcam reunião de jovens aqui, o Rafa e a Andressa, de adolescentes. Tem 8, 10, 15. Sabe por quê?
Porque na cabeça do jovem, esse assunto é chato. Se a gente for marcar aqui um dia de competição, de ping-pong, de truco, de, sei lá, de esporte, trocar figurinha da Copa, vai encher. Porque na cabeça do jovem, essa conversa aqui, né? Não sei lá como é que é o nome do jogo lá que tem lá no celular, né? Se eu fosse marcar aqui um dia, pessoal, é o seguinte, ó, o melhor vídeo do TikTok, você vai vir aqui e vai fazer a dancinha. Enche a igreja. Por quê? Porque o pastor fala, é chato, vem esse pastor falando de coisa chata de novo. E a gente entende isso. Não concorda, mas entende. Que as coisas que vêm para nos confrontar, elas, às vezes, elas vão ao encontro daquilo que lá fora está se achando normal. Mas a responsabilidade nossa é continuar olhando para frente. Continuar olhando para frente. Continuar olhando para frente. Eu quero ler um outro texto contigo. Ainda no Evangelho de Lucas, vai lá para o capítulo 14. Capítulo 14. Verso 16. Lucas 14, 16. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete. Fala comigo, banquete. E convidou muitas pessoas. Antes da gente continuar, esse certo homem, Jesus está contando uma parábola, ou seja, ele está contando algo para ensinar num sentido figurado. Então ele está dizendo, teve um homem que preparou um grande banquete. Imagine você foi convidado pelo Cris e pela Ali, e o Cris e a Ali mandaram para você um convite. Ele disse, vejo que estou sendo profeta aqui, né? Mandaram para você um convite. Olha, aqui é o Cris e a Ali, e a gente está convidando vocês para vir na nossa casa, que a gente vai preparar um grande banquete. E aí você coloca lá no banquete agora o que você mais gosta de comer. Vou colocar lá melancia, sagu, né? Churrasco, pudim. Pudim porque não é para mim, é pudim, né? Você coloca lá no banquete, porque nem pudim nem pavê, porque pudim e pavê é só pavê, né? Podre também. Então você coloca lá no banquete o que você quer, tá? E aí o Cris e a Ali estão te esperando para o banquete. Eles mandam um convite. Fala comigo, convite. Convite, mandaram um convite. Mandaram um convite, preparou um grande banquete. Verso 17. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. Escute isso. Eu quero que você se coloque agora no lugar desse cidadão que está apresentando desculpa diante de um homem que preparou um grande banquete. Apresentando desculpas. O primeiro disse, o que o primeiro falou? Eu acabei de comprar uma propriedade e eu preciso vê-la. Eu acabei de comprar. Eu comprei um sítio, sabe? E esse sítio, ele está me tomando muito tempo. Muito tempo. Tem lá umas galinhas, uns porquinhos, umas vaquinhas. E aí tinha um vizinho lá que estava vendendo um outro sítio. E aí ele me fez uma proposta, ele pegou meu carro, ele pegou lá o meu papagaio, o meu celular. E aí eu fiz um rolo com ele, peguei um outro sítio do lado, Evandro. Comprei. Então, ô Cris, hoje não vai dar, Cris. Não vou poder ir no teu banquete. É porque eu comprei uma propriedade. Eu quero fazer uma pergunta. Onde é que está o pecado aí? É pecado comprar uma propriedade? É pecado? Mas claro que não. A não ser que tu comprou com dinheiro sujo. A não ser que
Você matou o dono lá, tomou a terra dele. Mas tu comprou a propriedade, ela é tua, não tem pecado nenhum. Não tem pecado comprar a propriedade. Jesus não está falando que comprar a propriedade é pecado. Olha, vamos continuar. Aí a outra desculpa, o verso 19. O outro disse: eu acabei de comprar 5 juntas de boi, e eu estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. Então o outro falou o seguinte, ó: apareceu um negócio aí, vamos trocar os boi por carro, né? E apareceu um negócio num carrinho, cadê o Cleito? Apareceu um negócio num carrinho, Piazinho. Apareceu um negócio num carrinho aí, tal, e eu estou indo lá, vou experimentar, ver se não tem vazamento, como é que está o motor e tal. Então assim, ó, outro dia eu vou lá no banquete. Tem pecado aí? Onde é que está o pecado? Não tem pecado. Você pode comprar teu carrinho, tua junta de boi, tua moto, tua bicicleta, não tem problema. Verso 20. Ainda o outro disse: eu acabei de me casar. Está em lua de mel, irmão. Por falar nisso, domingo que vem, dia 12, tem casamento aqui. Surpresa. Então, o cidadão casou na lua de mel. Falou: ô Cris, eu sei que vai ter coisa boa lá, mas é o seguinte, eu estou na lua de mel, né? Eu acabei de casar e quero curtir minha esposa, né, meu marido. A gente está aqui no maior love. Então, obrigado. Tem pecado aí? Não tem pecado nenhum. Inclusive a Bíblia ensina que deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, os dois serão uma só carne. Casamento é coisa de Deus. Ai. 21. O servo voltou e relatou tudo isso ao Senhor. Então o dono da casa irou-se, fala comigo, irou-se, e ordenou a seu servo e disse: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, aleijados, cegos e mancos. Eu ainda vou pregar sobre isso, não dá tempo hoje. Então, aqueles que foram convidados arrumaram desculpas. E aí no lugar dos convidados, eu e você, cutuca aí quem está do teu lado, fala: eu e você. Eu e você. Ele mandou chamar quem? Ele mandou chamar pobre, aleijado, cego e manco. E eu quero só abrir um parênteses aqui. Não se sinta melhor do que pobre, aleijado, cego e manco. Esse pobre, aleijado, cego e manco não diz respeito à condição física, material. Diz respeito à condição espiritual. Jesus, quando vai falar do grande sermão, ele fala assim: felizes os pobres de espírito. Ele está dizendo sobre quebrantamento. Então aquele que não é pobre de espírito não vai para o banquete, ele arruma desculpa. Quem é o aleijado? O aleijado, alguém pode dizer assim: aleijado é o Maruã. O Maruã de aleijado não tem nada. Ele pode ser aleijado fisicamente, ele pode ter deficiência física, Maruã, mas o teu coração é cheio do Espírito Santo. Não é desse aleijado. É aquele que de fato fala assim: eu não consigo andar, e vai o Espírito lá e toma ele, faz ele caminhar. Alguém pode dizer assim: mas como que aquele senhor lá, como que aquele jovem lá, aquele homem lá, acabou de chegar na igreja, o pastor já está usando ele? E você vai olhar para ele e fala: aquele lá é um banco, ele não sabe nem viver direito. É esses que estão tomando o meu e o teu lugar no banquete. Cegos, quem são os cegos? Jesus, quando vai ensinar sobre a cegueira, inclusive, esse texto que acabou de ser citado aqui pelo Maico, lá no final, em 23, 24, Jesus vai dizer assim: guias cegos, vocês estão
coando mosquito e engolindo camelo. Olha isso. Então cego não é aquele que não enxerga fisicamente. Cego é aquele que já deveria enxergar muita coisa e não está enxergando nada. E de repente, esses cegos, eles estão sendo transformados, estão sendo alcançados, estão sendo mudados, e eles estão indo para o banquete. Jesus, ele vai algumas vezes ele vai dizer assim. Certa vez ele estava falando para os fariseus, escute agora essa. Ele fala assim, é uma frase para os judeus? É, mas ela serve para nós, porque nós somos enxertados. Então nós, em termos de promessa, não somos judeus, mas em termos de herança, nós recebemos a herança que era para eles. Estão comigo? Amém? Jesus vai dizer assim, publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. E Jesus usa dois exemplos muito clássicos no judaísmo. Quem eram os publicanos? Publicanos eram judeus que apoiavam o Império Romano e trabalhavam para eles. Levi era um publicano. Eram cobradores de impostos, eram funcionários do Império Romano. E aí vem Jesus e fala assim, sabe aquele que você odeia, que está lá cobrando imposto, que você odeia pagar, que está inclusive extorquindo? Zaqueu era um publicano. Era odiado. Outra coisa, quem que eles abominavam? Prostitutas. E Jesus usa esses dois exemplos. Ele fala publicanos e meretrizes, porque a palavra meretriz é prostituta. Publicanos e meretrizes vos precedem. O que é precedem? Entram antes. Imagina, está lá a fila para o céu, e aí está lá o judeu todo religioso, né, cumprindo a lei. E Jesus olha e fala, seguinte, essa fila aí vai ser furada. Quem vai passar na frente da fila aí, você religioso, você vai ficar lá no final da fila. E aí eu acho, abrindo um parênteses, eu acho que aqui Jesus está dando clareza naquilo que João viu e escreve em Apocalipse, quando João pede para Jesus assim, e quem são esses vestidos chegando atrasado? Aí Jesus explica, esses são aqueles que estão vindo da grande tribulação. Eu creio que a grande tribulação não foi feita para nós, ela foi feita para o judeu. Eu nunca entrei nesse mérito aqui, irmãos, e não vou entrar nessa briga de pré, pós tribulacionista. Mas o que eu acho é que a grande tribulação, ela vai vir não para o crente, porque o crente já vai estar salvo, já vai estar com o Senhor, celebrando as bodas do Cordeiro. Mas o judeu, povo escolhido, que disse não para Jesus, ele vai entender que aquele que ele recusou, aquele que ele matou, aquele que ele fala que não ressuscitou, era ele o Messias, e aí se entrega durante a grande tribulação e é salvo. Mas esse não é assunto para hoje. O fato é que Jesus está dizendo que aquele banquete, ele foi desperdiçado pelos convidados. Verso 22. Disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse, vá pelos caminhos e valados, e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Sabe, irmãos, que eu quero já indo para o final. Essa mensagem, ela é uma mensagem, escute, de graça, de alerta, de perseverança e de cuidado. De graça por quê? Porque vem Jesus e fala assim, eu tenho preparado um banquete para você que não é merecedor. Então se você está aqui achando que não merece, você está no lugar certo, porque ninguém merece. Mas por que a gente recebe ainda?
Por causa da graça. A graça é um favor imerecido. Então não adianta a gente se achar bom. Jesus mesmo disse: não tem nenhum que é bom, a não ser o Pai. Paulo vai dizer que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então a gente está junto nesse balaio. Eu e você, Bedim, nós dois estamos no balaio, mesmo jeito, não tem jeito. Se não é a graça, a gente não é alcançado, a gente não é salvo. Então a mensagem de hoje é uma mensagem de graça, mas também é uma mensagem de alerta. Por que de alerta? Pastor, tem um convite batendo na tua porta. Tem um convite para um banquete. Você é convidado para um banquete. E esse banquete, ele não pode ser desperdiçado. Não pode. Você não pode arrumar desculpa. Você não pode fazer de conta que aquilo que é lícito que você tem feito não vai te afastar do banquete. Jesus não cita pecado, ele cita coisas lícitas, coisas cotidianas, coisas do dia a dia. Então o que pode me afastar do banquete? Primeiro, achar que coisas legítimas e legais são inofensivas à nossa fé. Tem famílias inteiras se perdendo por falta de pulso firme. Tem famílias inteiras se perdendo por falta de alinhamento. Eu não estou falando de pecado. Eu estou falando de convicção. Eu não estou falando de frequência à igreja. Estou falando de olhar para frente. Como é que você quer, pai, mãe, que o teu filho seja melhor se você não faz o que deveria fazer? Eu não quero que o meu filho caia nas drogas. Eu não quero que o meu filho vá para o mundo. Mas tu não sai das festas. Teu Instagram é um lixo. Quando vem um relatório semanal lá do tempo de uso do teu celular, 2, 3, 4, 5 horas, dá uma olhadinha lá. Tu gastou mais tempo na rede social ou lendo a Bíblia? O que tem tomado mais o teu tempo? Não, pastor, eu não estou pecando, não estou falando que você está pecando. Jesus também não está falando que o pecado foi que tirou as pessoas do banquete. O que nos tira do banquete é achar que coisas legítimas e legais são inofensivas. E essa não é uma conversa de pastor chato. É a palavra. Sabe o que, gente? O mundo tem um conceito de pessoa bem-sucedida. E esse conceito é diferente do conceito de Jesus. Ontem a gente conversava com alguns irmãos, depois do almoço. E aí eu dizia: se você quer descobrir se alguém é rico, é só você observar a quantidade de coisas que ele tem que o dinheiro não compra. Então, se uma pessoa tem muitas coisas que o dinheiro não compra, é rico. Mas se ele tem muitas coisas que o dinheiro compra, em comparação às coisas que o dinheiro não compra, é pobre. Você está entendendo? Então você não é próspero, bem-sucedido, se você tem coisas que o dinheiro compra. Você é um miserável. Porque quando eu e você morrermos, quando nós morrermos, eu não sei se tu sabe, nós vamos morrer. Se Jesus não voltar antes, nós todos vamos morrer. A briga
correria, o sufoco que a gente tem hoje para construir um patrimônio, primeiro que não vai ficar para a gente. Você, marido, que tem perdido tempo com o teu filho para comprar um carro melhor, daqui a pouco você vai, sabe quem que vai dirigir o teu carro? O novo casamento da tua mulher. Você, mulher, que cuida mais da casa do que do filho, dá mais atenção para o produto de limpeza do que para o guarda-roupa, não cuida do teu marido, não faz questão de elogiar ele, elogia várias coisas, daqui a pouco você parte, vai ter uma outra mulher lá morando na tua casa. E aí? Ah, pastor, é o seguinte, é que eu tenho que ter uma reserva. Irmão, isso é lícito, cada um de nós tem que se preocupar com isso. Agora, você tem perdido tempo precioso com coisas, e você não vai ter uma caixinha lá no caixão para levar, não, isso aqui é meu e acabou. Alguém vai usufruir. E sabe o que é pior? Talvez quando você partir, vão brigar por causa do teu dinheiro. Famílias inteiras se despedaçando, se matando aí, quando começa uma palavra arrepiante chamada inventário. Eu conheço dezenas de famílias cujos primos, irmãos, pararam de conversar porque chegou na hora do inventário e não se acerta. Aí o juiz tem que dar sentença, e aí sobrinho, tio, tudo brigando. Se tivesse morrido com a casa alugada e uma bicicleta, iam estar tudo junto comemorando, torcendo pelo Brasil, tudo junto. Pastor, você está falando que eu tenho que ser pobre? Não é isso. Eu estou falando que tem coisa lícita e legítima que tira você do banquete verdadeiro. Tem coisa lícita que entra no teu coração e te corrompe. Ah, então, a partir de hoje, eu vou torrar o que eu tenho? Também não é assim. Deus não nos deu senão um espírito de equilíbrio. Fala comigo, equilíbrio. Tem gente que sabe ter dinheiro, tem gente que se lambuza com o dinheiro. E tem gente que não tem nada, não porque Deus quer te ver pobre, porque não sabe gastar as coisas, não sabe usar as coisas. Ganha 200, gasta 500. Hoje é dia o quê? Dia 5, o cara recebeu o salário, dia 2, já não tem mais nada. Como é que tu vai ter alguma coisa? E essa palavra não é sobre dinheiro, é sobre vida. É sobre coisas que nos tiram de fato do banquete. E não pense que esse banquete que Jesus está falando aqui é nessa vida. É um banquete eterno, na eternidade. Então aquilo que tu não consegue fazer hoje, como é que tu vai querer fazer no céu? Sabe o que me afasta ainda do banquete, irmãos? Olha só. É achar que eu tenho muitos pecados. Essa é uma acusação de Satanás na mente das pessoas. Talvez você está aqui hoje, estava afastado da igreja, não sei, estava longe, ou mesmo vindo na igreja, está longe de Jesus, e lá na tua cabeça lá tem uma frase: você não é digno, você não é digno, você não é digno, você não pode, você não pode. Jesus está dizendo aqui que o que ele mandou chamar para o banquete é pobre, aleijado, cego e manco. Então você está nesse bolo. O banquete é para você, sim. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, o teu pecado não tinha conserto, mas ele morreu e ele pagou. E todo o escrito de dívida que era lançado contra nós foi pago. Então o meu e o teu pecado está pago. Não se afaste do banquete achando que o teu pecado, não, entregue para Jesus isso, comece uma nova vida. Ele te chama, Jesus te chama para o banquete. Sabe o que me tira do banquete? É achar que eu ainda tenho muito tempo. Alguém aqui pode dizer quanto tempo de vida ainda tem? Não, pastor, é que é o seguinte, é que o IBGE fala que o brasileiro pode chegar até 80, tem gente 90, tem gente 100,
E eu louvo a Deus se Ele me der 100 anos de vida. O desejo de ninguém é que se parta precocemente. E mesmo quando você tiver lá 90, 100 anos, tu vai dizer assim, me dá mais 10. Amém? É assim. Mas eu pergunto, você sabe quantos dias você tem ainda? Ninguém sabe. E aí essa sensação assim, ah não, eu ainda sou jovem. Eu tenho muito tempo. Vocês ouviram a quantidade de acidente que deu últimos dias aí? Ah não, vou viver minha vida. Jesus pode te chamar hoje. E se Ele te chamar hoje, você tem que estar pronto para o banquete. Você tem que estar pronto. A Bíblia fala que teve um homem vendido pelos irmãos ao Egito, chamado José. Primeiro que ele foi para a cadeia injustamente. Lá na cadeia ele interpreta o sonho, esqueceram dele de novo. Tinham passado vários anos. De repente Faraó teve um sonho, ninguém interpretava, mandaram chamar quem? José. Quando chegar na cadeia, estou resumindo aqui uns 4 capítulos. Quando chegar na cadeia, falaram assim, ô Zezinho, o chefe está te chamando lá, tem um sonho que ele não entendeu. É um tal de espiga mirrada, espiga, um tal de vaca gorda, vaca magra. O que José falou? Espera aí que eu vou ter que jejuar agora, eu vou ter que me purificar, eu vou ter que ter um tempo de leitura, me dá um mês. Não, a Bíblia diz o quê? Que ele foi fazer a barba e trocar de roupa. Ele só foi tomar banho. Você entende isso? Então se Jesus te chamar hoje, irmão, não vai dar tempo de fazer a barba, não vai dar tempo de trocar de roupa, não vai dar tempo de vir para a vigília, não vai dar tempo de ler a Bíblia, não vai dar tempo. O banquete é para agora. Sabe, o profeta Isaías, e aí é um versículo também que muita gente fala que é contraditório e não é. Isaías escreve no capítulo 1, verso 19, ele diz, se o meu povo me ouvisse, comeria o melhor desta terra. Então o melhor desta terra é o quê? O melhor desta terra é a presença dele, é a convivência com os irmãos, é uma vida de paz e alegria, é uma vida de certeza de que se Jesus te chamar hoje, você está no céu. Eu quero fazer só um alerta, já vou encerrar. Se o louvor quiser vir, já vou encerrar, só me escute. Tem algo para acertar na tua vida? Tem algo para acertar na tua vida? O pastor que vai lá fazer o teu funeral, ou o padre, vou pegar o exemplo do padre, com todo respeito. Se tu está achando que o padre vai chegar lá, vai jogar água benta no caixão, vai fazer uma reza, e vai falar que tu vai para o purgatório, e as coisas vão ser resolvidas, irmão, não é por aí não. Se tu está achando que o pastor vai chegar lá, e vai fazer uma oração lá, e vai clamar a Deus, o pastor primeiro que não vai nem fazer isso. O pastor vai lá no funeral, para orar com a família, para dar uma palavra de fé, uma palavra de conforto. Então tem coisa, irmão, que você faz enquanto o coração está batendo. Então, nesta manhã, eu quero te falar, tem graça sobre a tua vida. Tem graça. Tem graça sobre a tua vida. Tem graça. Tem graça sobre a tua vida. Mas conserte o que você tem que consertar. Você está andando no terreno minado. A Bíblia diz que eu devo buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua. Deus é justo. Se tem algo que você tem que consertar, não é Ele, é você.
Tome cuidado com coisas que estão tirando você do banquete. Tem um banquete lindo, esperando, preparado. E não é um banquete que vai terminar hoje ou amanhã, é um banquete para a eternidade. Mas você talvez esteja se sentindo acomodado numa situação que você tem que resolver. Pastor, eu tomei uma decisão errada, e agora? Volta, conserta. Pastor, mas isso vai gerar muito transtorno. Transtorno é você ir para o inferno. Conserta. Sabe o que? Escute, você que está achando que não dá para consertar, dá para consertar, e Deus vai honrar você. O Espírito Santo vai te dar sabedoria, as coisas vão ir para o lugar. Pastor, mas esse dinheiro que eu estou recebendo não é um dinheiro lícito. Para, pastor, mas minha família vai passar necessidade. A Bíblia diz que eu nunca vi um justo passar necessidade, nem um pobre mendigar o pão. Deus vai honrar você. Amém. Tem um banquete à tua espera. Você quer se sentar nessa mesa de Jesus? Amém. Vamos